Aproveito que você tocou nesse ponto sobre o que seria uma solução, porque o professor Samuel Feldman, que foi citado aqui pelo Favale, hoje nessa conversa conosco na Jovem Pan, ele mencionava o seguinte, que a única forma de se resolver a situação seria o extermínio do Hamas. Como é que vocês enxergam essa questão? Eu acho que até um pouco da dificuldade que Israel deve estar tendo nesse momento em relação aos contra-ataques, porque dissemos, reitero, não são sinônimos, povo da Palestina e Hamas, mas diante do contexto social, das dificuldades que se tem ali, é difícil, especialmente no momento de tensão, de ação, fazer uma diferenciação. Então eu acho que isso tem sido um problema para Israel, até para uma narrativa mundial contra Israel, eventualmente por conta de alguns excessos, e tem sido um problema principalmente para quem está naquela região, porque pessoas que não concordam, que não participam do conflito, estão sendo prejudicadas e muito prejudicadas por ele. Fala, Maurício. Não podemos nos esquecer também que Israel é a única democracia do Oriente Médio. É o único país que pratica a democracia e tem que pagar o preço de tentar jogar dentro das quatro linhas, de não agir reativamente e de não se expor à opinião pública. Então, o quebra-cabeça é muito complicado. Alexandre. Mas aí, pegando a questão da política interna, né, esse ataque ele fortalece o argumento e toda a discussão que vinha sendo feita pela direita mais linha dura. Tanto é que hoje a oposição propôs a criação ali de um Conselho Nacional de Guerra, mas sem a direita linha dura, porque todo mundo já vê que ela vai crescer, né? Porque o que ela estava alertando? Ela estava alertando justamente isso, né? Que Israel estava permitindo ali a gestação desses ataques, né? Então agora, nessa disputa política que vai ter uma reverberação eleitoral, né, já há uma preocupação e a própria oposição, que não tem muitas perspectivas de ganhar eleições na sequência, já propõe, olha, vamos tentar ter algum protagonismo, mas já vamos tirar a direita mais linha dura, né? Ou seja, para tentar fazer com que esse ataque não gere uma mudança ainda mais intensa na política e uma volta para um período anterior, o que eu acho inevitável. Ou seja, a tendência agora mesmo é um recrudescimento da política com relação ao Hamas. Eu nem vejo a necessidade de um extermínio. Eu acho que o que vai acontecer é um fechamento. Esse cerco total, ele vai se postergar, né? Ou seja, ele tem que ir para adiante até o ponto em que eles consigam eliminar todas as células. Não do ponto de vista físico, de matar todos, né? Mas de anular. Estratégico. E uma outra coisa, teve um outro ponto, teve uma fala dura hoje de um alto funcionário, eu não lembro qual que é a posição dele no Ministério da Guerra, da Defesa, mas ele disse, é a primeira e a última. Né? Essa será a primeira guerra de Gaza e a última. Uma fala dura que mostra, aquilo lá não foi por acaso, né? Então nós devemos esperar sim um avanço e uma política com relação ao Hamas, não mais uma guerra apenas. Vai ter uma política com relação a Gaza. Então acho que muda o cenário, muda por completo. Frederico. O Acaso trouxe uma palavra pesada, né, de falar de extermínio, né? Quando você fala em direito humanitário, são os direitos humanos no estado de beligerância, que tem uma série de regras que o Hamas, obviamente, não joga dentro das regras, e o Maurício lembrou bem que Israel, ele está no foco, ele é o centro das atenções agora, para ele não extrapolar. Eu vou trazer uma frase aqui que é um tanto quanto complicada, mas quando você estuda de fato essa questão de direito internacional dos direitos humanos, a gente verifica que os direitos humanos foram lentamente, entre aspas, tomados de assalto pela esquerda ao longo do tempo. Tem uma evolução histórica explicativa sobre isso. E quando você fala numa direita conservadora, quando você fala numa direita, você traz a guerra para um lado ideológico, de novo, nessa questão, né? Qual é o fruto que eu vou trazer politicamente dentro do meu governo atual? Eu vou conseguir afastar? Eu não vou? Tinha uma frase de um assessor que já faleceu, que trabalhava no Itamaraty, que ele falava a gente tomar cuidado com a ocidentalização dos direitos humanos. Então, é o outro lado, né? Os direitos humanos, ele vem há muito tempo, e quando eu falo isso, eu não estou falando da República Federativa do Brasil, eu falo da ONU, então eu falo de toda essa extensão. Ele vem muito voltado para essa questão dos DESCAs, direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. E a questão dos direitos civis e políticos deixados no segundo plano. E você tem exatamente isso numa análise, num conflito desse, porque eu não posso jamais imaginar. O extermínio
você está numa guerra, você tem efeito colateral. Não adianta. É claro que você não pode ter uma guerra como foi a Segunda Guerra. Né? Você não tem um avanço territorial, você teve um ataque de maldade e você vai ter o extermínio da parte do Hamas com relação aos reféns. A gente não pode ter dúvida, vai acontecer. Quantos acontecerão? É essa contraofensiva, insisto, dentro das 4 linhas, dentro da regra do direito internacional, do direito bélico, que vai ser o grande desafio. Se você sufoca o Hamas, ou se você extermina, não sob o ponto de vista de você fazer execuções, outros polos, outros focos surgirão. Existem outros grupos ali Existem outros também, grupos. né? Eu não acredito que seja o último conflito desse Deixa eu puxar um ponto que o professor Frederico domina, né? O Hamas, quando ele luta, ele também não luta como tropa regular, então ele fica fora das convenções de Genebra, porque ele não está uniformizado, ele não usa aquilo que daria as garantias, inclusive de prisioneiro de guerra. Então, ao mesmo tempo que é uma vantagem tática, né, o coloca também fora das devidas proteções das convenções de Genebra. Então, cria-se um limbo. Né? E aí sobreloja. Exatamente. Não estão nem no térreo nem no primeiro andar. Exatamente. É exatamente difícil, isso. Porque ele luta, todo mundo sabe que é uma organização militar com orçamento, pessoal, cadeia de comando, mas tudo aquilo que identifica e garante a aplicação da Convenção de Genebra, eles não têm. Então, quando eles fazem um ataque desse jeito, eles são ou não são prisioneiros de guerra? Eles são combatentes ou não? Né? Se eles são forças regulares, eles têm algumas prerrogativas. Se eles não são forças regulares, eles também ficam sem alguns direitos. Então, nessa situação toda, o Israel também pode tirar vantagem disso e ter uma ação muito mais incisiva, sem necessariamente violar as nossas principais convenções. Você tem, basicamente, o chamado princípio da personalidade jurídica, que é o direito de ter direitos em qualquer situação. Então, esse direito mínimo, eles teriam. Eles não estariam totalmente... não teria. Né? O direito de ter direitos não importa onde, quando, como, em qual situação... Então, teria uma proteção mínima. Israel não poderia aproveitar-se dessa questão. Completo. Não teria, né? Eu vejo vantagem entre aspas, mas o Hamas, nesse sentido, ele tem essa vantagem de não ficar à mercê, né? De estar... Eu brinco, às vezes eu falo na sala de aula, até no Vale Tudo você tem regras. Sim. Mas ali ele não tem. Mas Israel não só tem, como está extremamente vigiado nesse sentido.